Ulisses Neto. Destaque para a crise dos refugiados, Ulisses Neto agora com imagens também, aqui no Jornal da Manhã. Bom dia, Ulisses Neto. Bom dia, Thiago. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã. As principais notícias de hoje vêm da França, do outro lado do Canal da Mancha, porque continua a desocupação do acampamento que ficou conhecido como a Selva, em Calais, bem na entrada do Eurotúnel, que liga a França e o Reino Unido. A desocupação continua em passos lentos, viu? Porque foram mais de 2.000 imigrantes e refugiados retirados de lá ontem, só que o total é de 8.000 pessoas, e a destruição dos barracos que era prevista para hoje de manhã ainda não começou, porque as autoridades francesas ainda tentam convencer pacificamente os refugiados que estão nesse acampamento a sair de lá, e eles disseram que se houvesse a chegada agora de tratores, de escavadeiras para retirar esses barracos, isso mandaria uma mensagem errada para os imigrantes e haveria possibilidade de confronto. Então o governo da França está tentando fazer tudo da maneira mais pacífica possível, e até houve o comentário mesmo das autoridades francesas de que até agora, ao contrário do que se imaginava, não houve nenhum tipo de confronto entre policiais e imigrantes refugiados que estão neste acampamento. A polêmica é que existe um número muito grande de menores desacompanhados que estão nesse acampamento. Grande parte deles deveria vir aqui para o Reino Unido, cerca de 1.000 menores. Só que quando essas pessoas começaram a chegar aqui na Inglaterra, descobriram que não eram bem menores, ou pelo menos a indicação não é essa, porque esses refugiados não têm documentos, então basta a palavra deles, o que eles dizem, a identidade deles e a idade não pode ser comprovada. E aí, por exemplo, o jornal The Guardian traz aqui, para quem está acompanhando pela internet, eu consigo mostrar a foto, na capa dele, esse seria um menor de 16 anos. E quem vê a imagem na capa do The Guardian, consegue perceber que aparentemente essa pessoa não tem 16 anos, ela aparenta ter muito mais. Então, os councils, as prefeituras aqui da Inglaterra estão se recusando a receber essas pessoas, dizem que não tem como cuidar delas, não tem como fornecer abrigo, não tem como dar assistência a estes menores que aparentam ter muito mais do que 18 anos, viu, Thiago? É o tradicional gato, né? Parece as seleções africanas de juniores. Você olhava o jogador, você tem 17 anos, você tem 27, né? Então, nesses campeonatos feitos pela FIFA, o grande problema das seleções africanas é saber qual é a real idade dos jogadores. E outra polêmica lá na França, Vila, até eu gostaria de te perguntar sobre a Maria Antonieta, porque hoje um dos grandes candidatos, pré-candidatos à presidência da França, foi alvo de críticas nas redes sociais, está sendo chamado de Maria Antonieta, o Jean-François Copé, porque ontem ele deu uma entrevista à Rádio Europe 1 e um dos ouvintes perguntou para ele: olha, o senhor é tão descolado da realidade que eu aposto que o senhor não sabe o preço do pão au chocolat, que seria mais ou menos um croissantzinho com recheio de chocolate, a versão do nosso pão com manteiga aí, porque é algo que os franceses comem bastante no café da manhã. E o candidato se enrolou todo, disse que o pão au chocolat custaria cerca de 10 a 15 centavos, sendo que na realidade ele custa muito mais do que isso. E aí, é claro, virou alvo das piadas nas redes sociais, e estão chamando de Maria Antonieta, porque existe aquela frase que é atribuída a Maria Antonieta de que se não tem pão, que comam brioches. Os historiadores dizem que não foi bem assim, que ela talvez não tenha dito isso, né, Vila? Não, é verdade, é atribuído a ela. Uma repetição histórica, foi a pegadinha do Boris Casoy com o Fernando Henrique. Foi. Foi o Fernando Henrique, isso. Foi pro Fernando Henrique a pergunta, da eleição para a prefeitura em 1985. Agora não tem mais aqui preço por unidade, Agora, não, teve o Eduardo Suplicy. Eduardo Suplicy era o candidato. Eduardo Suplicy era candidato. Eram os três principais candidatos: o Jânio, o Suplicy e o Fernando Henrique e tal. Eram os três principais candidatos a prefeito da cidade. Ele até falou, mas é essa a pergunta? Essa questão do... Mas o preço agora aqui deixou de ser por unidade, Então é por quilo. Mas do pão com manteiga você sabe quanto custa na padaria, né, Vila? O preço em média, o preço do pãozinho é de 80 centavos a R$1 hoje, de R$1,10, depende da padaria que o preço é livre. Agora, o pão com manteiga varia também entre R$3,50, R$4,20,
seguinte, você vê que eu tô sabendo. E sobre o brioche, vale lembrar, veja o que é cultura inútil. O brioche... É verdade ou não é verdade essa frase, professor? É atribuída a ela, Agora, o brioche nasceu, segundo, você vê que o Jornal da Manhã também é cultura. O brioche nasceu em Viena, no cerco islâmico, no século XVI, quando Maomé II, depois de conquistaram Constantinopla, os muçulmanos foram avançando pela Europa Oriental e chegaram na Europa Central, cercaram Viena. E quando Viena se libertou do cerco, fizeram um pão, olhando a bandeira crescente, que é a crescente, né, bandeira do Império Turco-Otomano, e em homenagem ao Império Turco-Otomano, fizeram o brioche, que é justamente no formato da crescente. Haja cultura inútil, então vamos aproveitar. Você viu que você provocou então, aqui, né, Ulisses? Só para fechar então das curiosidades, vocês vejam que, como o Vila disse aí, o preço do pão, o pão na chapa na padaria, São Paulo está cobrando o preço de Paris, porque o pão chocolate na França custa mais ou menos R$3,50, €1,10, mais ou menos €1,15, então os preços estão compatíveis, Vila. E tem pão na chapa em Londres? Não tem pão na chapa aqui. Quase não tem nem padaria, na verdade. Tem uma outra padaria assim nas esquinas, mas os britânicos, eles não são muito afeitos ao pãozinho, não. Só o seu pão que tá meio caro, viu, professor Vila? Mas 80 centavos... Na periferia custa uns R$2. Paga uns 50. Não, eu tô falando o peso do quilo. Cada um por unidade sai de 80 centavos a o pão um. com manteiga, o pão na chapa. Não, o pão na chapa, sim. Aí tem uma variação. Ele vai em padaria mais cara. A padaria é bem mais cara. Não no boteco. Fica comprando nas padarias dos Jardins daí. E quem sou eu? Isso é pra Denise. E baixa mesmo a popularidade do presidente da França, 4%. É isso, Ulisses. Bom trabalho pra você. Exato, Thiago. Esse dificilmente vai se reeleger, viu? Mas um bom dia a todos aí, aos ouvintes do Jornal da Manhã. Bom dia.